Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, bom dia com o Espírito Santo. Teve alguns imprevistos aí na rede social, na internet. Mas bom dia, aqui missionária Simone que vos fala. Estamos mais um dia na live. Bom dia com o Espírito Santo, encerramento do propósito El Shaddai, o Deus provedor. Deus abençoe a sua vida nesta manhã de domingo. Que o Senhor Jesus derrame nessa manhã bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Gratidão por esses 3 dias de live, de palavra do céu que veio aos nossos corações. Quero te convidar neste dia para um grande culto de missões nessa noite na rua Santo Ivo, 190, Adebray Jardim Piraporinha. Culto de missões nessa noite, a partir das 18 horas o culto se inicia. Você que está aí sem igreja, você que está afastado, está convidado para estar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero iniciar a live com o Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, deixou de modelo para nós. Vamos orar pelas nações, orar pelos líderes mundiais. Nós estamos nessa impasse dessa guerra. E é cumprimento, né, irmãos, da palavra de Deus. Vamos orar porque a Bíblia diz que o seu povo, se orar, se humilhar, o Senhor ouvirá do céu, perdoará pecado e sarará a terra. O papel da igreja é isso, ela é intercessora, é o nosso papel. Orar, clamar ao Deus vivo, porque servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado do seu povo, cuidado da sua igreja. Dias difíceis estão para vir, dias de luto, dias de treva, dias de sofrimento, mas o Senhor estará sobre a proteção, né? O Senhor nos dará a proteção necessária. Enquanto a igreja estiver orando e o Espírito Santo com ela, o Senhor Deus vai nos dar o escape em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos líderes das igrejas, os líderes, os homens que governam nações, para que o Senhor Deus venha fazer uma obra na vida dessas pessoas, orar pelos indefesos, pelos fracos, que o Senhor nessa manhã possa estender as suas mãos para o mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque de ti é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nesta manhã, ó soberano, eu entro em tua presença, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Engrandecido é o Senhor em nossas vidas. Pai, socorre os teus filhos, socorre aqueles que temem ao Senhor. Meu Pai, que caia por terra nesta manhã toda a fúria do diabo, toda a seta do inimigo. Que nesta manhã o Senhor venha abençoar a sua igreja, venha abençoar aqueles que estão clamando ao Senhor. Que nesta manhã, Pai, toda a retaliação do mundo espiritual contra a terra, contra os homens, Pai,
o Senhor é o Deus que pode intervir nesta manhã, porque o Senhor é o único Deus. A tua palavra nos diz que não conformeis com as coisas desse mundo. Mas nesta manhã, Pai, eu rogo, assim como os antigos profetas do Velho, assim como os profetas do Novo Testamento. Senhor, João Batista foi o último profeta, mas o espírito de profecia continua sobre nós. Ó Deus, revela mistérios nesta manhã, revela profundo nesta manhã. Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, a vida daqueles que vão estar nessa live, nesta manhã de oração. Pai, somos carentes, somos necessitados. Precisamos que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, renovar as nossas forças. Ó Pai, salva almas, alcança vidas através da ministração dessa live. Alcança pessoas aos quatro cantos dessa terra, Pai. Venha fazer coisas grandes em nossas vidas. Venha operar, Pai, maravilhas. Venha fazer sinais, prodígios, maravilhas. Teu nome, aleluia, seja glorificado. Teu nome, aleluia, seja honrado nesta manhã. Abençoa o evangelismo da nossa igreja nesta manhã de hoje, com as crianças no Condecamai Tequebe. Venha guardar e proteger, ó Pai. Venha abençoar, Senhor, nesta manhã de oração. Ó Deus, cremos que tudo contribui para o bem dos que amam o Senhor. Vem nesta manhã, Pai, curar as enfermidades que o homem não pode curar, que a ciência não pode dar solução. O Senhor é médico, aleluia, por excelência. Senhor, eu intervenho pela vida do pastor Samuel. Visita ele, Pai, complementa e completa essa obra na vida do teu servo, dando-lhe saúde, restaurando a sua saúde. Coloca as tuas mãos, Senhor, e faz uma obra, porque o Senhor é Deus. Ah, Espírito Santo, venha tocar, meu Pai, nas almas e nas vidas que estão e estarão ouvindo esta oração nesta manhã. Ó Espírito de Deus, sonda nesta manhã coração, sonda nesta manhã pensamento. Ó Deus tremendo, repreenda a fúria do diabo contra a minha vida, contra a vida da igreja. Fecha a boca do adversário, todo levante, toda calúnia, toda mentira, tudo que não provém de ti, ó Pai. Joga por terra, porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Fecha a boca do adversário. Levanta-te, ó Pai, ao nosso favor. Quebra agora, Pai, todo laço, toda corrente e tudo que não provém de ti nesta manhã de oração. Ó Espírito de Deus, trabalha, meu Pai, de uma forma especial. Levanta, meu Pai, pessoas de oração na terra. Renova, Senhor, o dom da oração. Levanta, Senhor, atalaias. Levanta, Senhor, mulheres e homens, jovens, crianças. Senhor, desperta o dom. Não decai da oração na igreja. Desperta, meu Pai, o teu povo. Senhor, os dias são maus. Precisamos buscar a tua face, ó Rei da Glória. Precisamos orar mais, interceder mais, clamar mais em alta voz, como diz a tua palavra. Que nós não venhamos nos acomodar, ó Pai, como as loucas que acham que não precisavam, aleluia, orar, ó Deus.
Mas nesta manhã, ó Espírito Santo, vem, Deus, contemplar, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Yahvé, Sabaote, o Deus da guerra, o Deus, Senhor dos exércitos. Vem, Senhor, guerrear as guerras do teu povo. Vem nesta manhã, Espírito de Deus, usar a minha vida. Limpa-me, purifica-me, fala na minha boca, usa meu decamachai, usa a minha vida. Senhor, o azeite que está velho, purifica. Deus, liberta os que precisam de libertação nesta manhã. Cura, meu Pai, os que precisam de cura. Transforma, Senhor, porque há poder no teu sangue, Labachorecomanai. Dá resposta, Senhor. O agir é teu, o trabalhar é teu, o milagre é teu, a obra é tua. Tudo está no controle de tuas mãos. Ó Espírito Santo, vem abrir o céu, vem contemplar nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo da verdade, vem nesta manhã, papai, quebrar cadeias, romper prisões espirituais. Senhor, coisas que os olhos naturais não podem contemplar. Vem nesta manhã, meu Pai, contemplar cada coração, cada vida. Eu apresento o Irã, o Iraque, os Estados Unidos, os países que estão nesta guerra, Decamacheia, a China, meu Pai, a Alemanha, todos os países, a Ucrânia, a Rússia, meu Deus, entra aí, faz uma obra completa, Pai, liberta o homem da cegueira, das influências malignas, ó Senhor, e cobre com o teu sangue, cobre com o teu manto, Remanaia, faz uma grande obra, Refacianai. O Senhor é grande e poderoso, dá resposta nesta manhã. Abençoa, Pai, as nações, abençoa os líderes espirituais, abençoa, Pai, os pastores, abrindo seus olhos espirituais, abrindo as suas mentes, os seus ouvidos. Pai, a obediência é o nosso secamai. Nesta manhã, Pai, abençoa os lares, famílias, salva, liberta, transforma, faz maravilha. Papai, eu te louvo, eu te glorifico pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nesta manhã, abençoa a avó Cedinha, abençoa seu lar, seus filhos, liberta, salva, transforma, dá resposta à tua filha. Oh, Espírito de Deus, continua, meu Pai, abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, fortalecendo os fracos, levantando uma geração que te adore, uma geração que realmente te conheça, uma geração que não vai se curvar os caprichos dos espíritos do mal, mas que venha se curvar, aleluia, a tua presença, ó Senhor dos exércitos. Vem, ó Deus, falar conosco nesta manhã, vem revelar a tua palavra, vem fortalecer os fracos, vem edificar a casa, vem abençoar, libertar dos demônios, das obras malignas, dos feitiços. Deus, os lares que estão sobre encantamentos, vidas vivendo miséria, degradação espiritual, emocional, familiar, joga por terra, queima pelo poder do teu nome, liberta para a glória de teu nome, faz uma obra, Senhor, dá sinal nesta manhã, toca, meu Pai, nessas enfermidades, repreenda essas doenças que são mandadas, que são enfiadas por forças malignas, mas nesta manhã, papai, dá cura, a libertação, abençoa a irmã Lourdes Bandeira, abençoa a irmã Lourdes Tanás, a esposa
do pastor Afonso e irmã Lourdes. Vem nesta manhã tocar na Nessiane, em cada vida que está com câncer. Pai, em nome de Jesus, a irmã Leide, nesta manhã toca na tua serva. Faz maravilha, Pai, faz milagre, operando o Senhor, quem impedirá? Não deixe o diabo prevalecer. Toca na tua serva, faz um rebuliço nesta manhã. Deus liberta, quebra essa maldição familiar, quebra essa enfermidade, desfaça, cura tua filha, para a glória de teu nome. E eu creio, Pai, que o Senhor é fiel, fiel é a tua palavra. Faz milagre, faz sobrenatural, operando o Senhor, ó Deus de milagre, Deus da cura, operando o Senhor, quem impedirá? Rafá. Rafá, tu és o Deus da cura. Manifesta nesta manhã para a glória e honra do Senhor dos Exércitos, Sabiote, o Senhor, oh, Decamanai Sabaote, o Deus dos exércitos, o príncipe dos exércitos, o Deus da guerra, oh El Shaddai, oh Elohim, oh Rafá, manifesta, Deus provedor, manifesta a providência, o milagre, oh Remanai, e faz maravilha nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome. Aleluia. Quero saudar os meus irmãos mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Bom dia com o Espírito Santo, aqui missionária Simone. Nós vamos estar hoje encerrando o propósito El Shaddai, o Deus provedor. Aleluia. Creio eu que Deus há de te dar vitória nesta manhã, abençoar a sua casa, porque o El Shaddai é o Deus da provisão. Eu não sei o que você está passando, enfrentando, mas Ele é Deus que cuida do seu povo, cuida dos seus filhos. Que nesta manhã, aleluia, o Espírito Santo possa visitar sua casa, sua família. Oh, aleluia, bom dia com o Espírito Santo. Aqui, missionária Simone Noronha, te convido para estar conosco aí na quarta-feira, às 14 horas, Rua Santo Ivo, num poderoso culto. Pecadores arrependidos ao pé da cruz, ao pé de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aí, né, com esse culto maravilhoso. Vai estar a missionária Vera ministrando a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. E você é o nosso convidado especial. Eu quero partilhar nessa manhã no livro de Primeiras Reis, hoje. Ontem foi Segundas Reis 5. A viúva que Eliseu, aleluia, louvado seja Deus, acrescentou o azeite. E hoje eu quero partilhar a viúva de Serapeta. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Reis, Primeiras Reis 17. E quero fazer uma leitura com você nesta manhã, alguns versículos. E o Espírito Santo, aleluia, venha falar ao teu coração, ao meu coração. Então veio a ele a palavra do Senhor, versículo 8, 17, capítulo 17, versículo 8. Levanta-te, vai a Serapeta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali a mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço, um vaso de água para beber. E indo ela a buscar, chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Viva o Senhor teu Deus, que nem um bocado tenho, senão somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois fará para ti o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará,
e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dá chuva, oh aleluia, sobre a terra. Olha que palavra nesta manhã, o Deus provedor, o El Shaddai. Elias é um dos profetas do Velho Testamento de grande importância para a escatologia bíblica, porque Elias também representa o arrebatamento da igreja. Aleluia. Elias significa o Senhor é o meu Deus, ou o Senhor é meu Deus, Javé é o meu Deus. Aleluia. Elias foi um profeta grandioso. Deus fazia sinais através da vida de Elias. Sinais e maravilhas o Senhor manifestava através de Elias. Quantas investidas do inimigo contra a vida de Elias no tempo em que ele viveu na terra, até que o céu o tomou para si, até que Deus o tirou, o único profeta que Deus não permitiu vivenciar a morte, mas ele foi arrebatado por Deus, porque Elias foi um profeta fiel ao Senhor num tempo de apostasia, de heresias. Ele preferiu servir ao Deus vivo e ser fiel à sua fé, a ser fiel ao Deus de Israel. E não se corrompeu e se manteve fiel à sua fé, à sua crença no Deus vivo. Mesmo em tantas perseguições, ameaças de morte pela rainha Jezebel e pelo rei Acabe, Elias não se curvou às lutas. Elias, mesmo passando grandes dificuldades, quando ele pensou em parar, a voz de Deus o levantava e ele ouvia a voz de Deus. Deus enviava anjos para cuidar de Elias na terra. Você tem noção disso, que Deus enviava anjos para cuidar, aleluia, de Elias na terra. Deus alimentava Elias através de anjos. Deus protegia Elias através dos anjos. Anjos que foram dado ordem ao seu respeito para o guardar, para o livrar de todo o mal. Elias desafia o sistema, desafia as falsas crenças, os falsos deuses. Desafia uma das piores rainhas que Israel teve, Jezabel. Jezabel foi uma das piores rainhas de Israel, porque ela introjetou a idolatria dentro de Samaria. Ela trouxe a cultura fenícia para dentro de Samaria. E houve uma mistura entre adoração ao Deus vivo e adoração a Baal e Asterote. Baal e Aserá, aliás. Ela traz e faz essa mistura e traz esse desvio da fé verdadeira e genuína do povo israelita. E o povo começa a adorar Baal, Aserá, e o povo começa a misturar a fé, começa a misturar
adoração verdadeira ao Deus vivo com os deuses fenícios. Eu quero abrir um parênteses, porque eu já sinto a presença do Espírito Santo nesta manhã. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu vou repetir para você não esquecer nesta manhã. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você ama Mamon, ou você ama a Deus. Mas ele não vai dividir o poder dele com os deuses falsos. De calamar talassira mai. Há muitos crentes misturando a fé com o paganismo. Há muitos crentes se embaraçando com as coisas do passado, olhando para o passado. Kanaiaramashuri komahai. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou na roda. Meu Deus, é forte. Hoje eu adoro Deus, amanhã eu adoro Baal. Hoje eu estou louvando, amanhã eu estou cantando funk, estou cantando MPB, estou cantando Hanamahashorekamanai. Um sertanejo. De uma boca não pode jorrar, meu irmão, duas águas. Ou ela é doce ou ela é salgada. Mas não dá para beber as duas ao mesmo tempo. Não se mistura. Der calamar tanai. Ou tu é de Deus ou tu é do mundo. Ou tu adora a Deus ou tu adora o mundo. Mas adorar a Deus e ficar adorando o mundo, não. Ele não decai, ele não divide a glória dele com Camalho. Hoje eu estou bendizendo, amanhã eu estou com palavrão, eu estou falando maldição dentro da minha casa. Não. Da tua boca tem que sair palavra de bênção. Há um peso espiritual naquilo que eu e você fala. Quantos crentes dando lugar para o espírito da mentira, da fofoca, da calúnia. Eu acho. Eu imagino. Não. Dereminarasai. Decamandorepidiatayoshe. Nós servimos um Deus verdadeiro. Um Deus fiel que conhece o meu coração e o teu coração nesta manhã. Que antes de eu pensar ou falar, ou você pensar ou falar, ele já sabe. Ele já te conhece e me conhece. Oremanakashébia. Ele é o Deus que me protege e te protege. Ele é Elion Chamar. Ele é Elion Chamar, o Deus que protege. Ele é Yahvé Sabaote, o Deus dos exércitos, ou seja, o Deus da guerra. Que guerreia as minhas guerras e guerreia as tuas. Calamandoretica manarataramataracá. Ele é o Deus do Namis. Dunamis significa em grego poder. É o Deus, o Theos do Namis, o Deus poderoso. O Deus que tem poder nessa manhã.
quando a gente obedece a sua palavra, quando a gente obedece os seus mandamentos. Ore managa sobre a. Ele é o Oki, Equilepsei. É o Deus que não deixa faltar nada. É o Eu Shaddai, o Deus provedor. Acabe casa-se com Jezabel, faz uma aliança com o povo pagão da Filístia, e agora a idolatria está no meio do povo de Israel, e Acabe não está nem aí preocupado em servir ou obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas Deus levanta um profeta para confrontar Acabe e Jezebel, para confrontar as crenças falsas. Agora Acabe está lá e Elias chega e profetiza para Acabe: segundo a minha palavra, rei Acabe, não vai chover durante 3 anos e meio. Não vai chover. Não vai cair chuva sobre a terra. Ele profetiza. Nem vai cair orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. E aí Deus fala para Elias: olha, Elias, agora você vai para o rio Querite. Vai lá para o Querite, fica lá que eu vou te sustentar. E há de ser que você vai beber da água lá do rio. E eu já ordenei o El Shaddai, o Deus da provisão, que os corvos vão te alimentar nesse tempo. E assim Elias obedeceu à voz do Senhor e foi para o rio Querite. E ele ficou lá. Esse rio ficava ao lado do Jordão. E a Bíblia diz que os corvos vinham pela manhã, traziam pão e carne para Elias. E ele bebia da água do ribeiro. Alguns historiadores dizem que esses corvos tiravam da mesa de Jezebel e trazia para Elias. Oremachere-calamanaya. E os dias vão se passando e a seca vai consumindo. Irmão, olha a consequência da desobediência. Acabe não obedeceu os mandamentos. O seu pai também era um rei perverso. Não obedeceu. E Acabe também não obedece às leis do Senhor. Ele não obedece. E por não obedecer, o povo perece. Por não obedecer, o seu povo perece. E Samaria sofre com a seca, ao ponto que o povo desmaia de sede nas ruas. Mães com os filhos nos braços por desidratação, que veio a morrer pela fome. Foi um tempo difícil para o povo de Israel. E Jezebel começou a perseguir Elias. Um quadro de obsessão maníaca, de perseguição. Jezebel ficou tão irada. Por quê? Porque Baal era o deus da chuva e da prosperidade. E ela dizia que Baal ia resolver o problema em Samaria. E ela fazia rituais, invocava
os seus deuses e a chuva não caía. E a chuva não vinha e a seca prolongou-se. Ao ponto que o povo praticou canibalismo, comendo a si mesmo por causa da fome. O povo sofreu por causa da desobediência do governante. E o povo sofre quando o governante não tem o Senhor como Deus. O povo perece porque lhe falta conhecimento, como diz a palavra. Se vocês não examinam a minha palavra, perecem. Oremacharabasui candarábia. Que nesta manhã nós venhamos obedecer à voz do Senhor. Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Vamos inclinar a ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Samaria gemeu por causa da desobediência de Acabe. Alianças que não eram para ser feitas. Desde ontem o Senhor está falando de alianças que o Senhor não está. Alianças que o Senhor não abençoou está. Casamentos que Deus não estava aprovando. Pessoas que estão sofrendo. Mulheres que estão sofrendo porque fizeram alianças com quem não era para fazer. Julgo desigual não anda. Oremaia Kadaia. Decamanai. Está vindo revelação do céu aqui nesta manhã. Mulheres que estão pagando preço porque fizeram alianças com quem não era para fazer. Casaram-se e hoje estão vivendo luta. Estão sofrendo. Estão gemendo. Porque fizeram aliança com quem não era para fazer. Agora vai ter que pagar o preço. Só que hoje está um negócio assim, irmão. Ah, não tá dando certo, eu largo. Aí tá virando essa bagunça no meio cristão. Aí larga daquele. Passa um tempo, pega outro. Aí larga de outro, pega outro. E de outro, e vai fazendo só alianças erradas. Quando se depara, tá no quinto, no sexto casamento. E a bagunça vai ficando, o rastro de bagunça, de miséria. Um filho de um filho do outro, um filho de outro, e vai virando aquela coisa. Meu Deus! E as pessoas estão achando que isso é normal. O mundo quer fazer a igreja achar que tudo é normal. O diabo está cauterizando a mente das pessoas e dizendo que isso é normal. É o demônio, não tem nada a ver. Labai cachoria. Derimikanasi andarai. Uma aliança. Ela não pode ser rompida. Porque a aliança que eu e você faz com Deus não pode ser quebrada. Porque quando ela é quebrada, nós perdemos a salvação. Porque há linhas teológicas que quem é predestinado não perde a salvação, perde sim, irmão. Porque se você não permanecer na aliança com Deus, você perde a salvação sim. Se você pecar e não se arrepender e não deixar, você perde sim a salvação em Cristo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele fala, eu não quero que ninguém se perca. Mas aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida, a salvação eterna.
Mas é para quem perseverar. É para quem perseverar até o fim. Pessoas que estão embaraçando com alianças que não era para ser feita. Que não era para ser estabelecida. Porque o coração do homem é enganoso. É terra em que o homem não pode andar, mas Deus sonda e esquadrinha para provar as intenções do coração do homem. Jesus está nessa live, o Espírito Santo, Deus Trino, Camanto e Diá. A Bíblia não fala o nome dessa viúva. Só é a viúva de Serepta. E que tinha um filho. Agora a terra está seca. O povo está sofrendo. O povo está gemendo. Por causa de uma aliança que não era para ser feita. Decamachia. Deremanaratai. Primeiro dia eu ministrei sobre Abraão, o pai da fé. Ele fez uma aliança que não era para ser feita. Ele não esperou o tempo do Senhor. E eu falei sobre o tempo, a dificuldade das pessoas esperar no tempo do Senhor. E por ele tomar essa atitude, hoje Israel, Ismael e Isaac estão guerreando. Por isso dessa guerra. Essa guerra entre irmãos, entre sangue, um querendo o trono, um querendo o Necamaia. Essa batalha, porque Isaac é o filho da promessa. Mas Deus também fez promessa para Ismael. Agora Ismael quer Jerusalém, quer o trono, quer a glória para si. Por isso dessa guerra. Canaia Sarabaia. E quem é que sofre? O povo. E o povo está sofrendo. E o povo está gemendo. E essa guerra, essa batalha, só vai acabar o dia que Jesus vir determinar: eu sou o Senhor. Quem reina em Israel sou eu. É o eu sou que vai descer na terra. E vai assentar no trono definitivamente o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, os inocentes vão perecer. Labaia Shébia. Por causa de alianças que Deus não estava. De decisões sem tomada. Cai a direção de Deus. Naramanai Assúria. Olha, Mahai. Mas aqui e ali está debaixo da obediência. E ele obedece à voz de Deus e faz o que Deus manda. Sabe o que Deus está falando? Obedece. Faz o que Deus está te ordenando, não o que você quer. Porque o que você quer vai trazer prejuízo para a sua casa. Mas o que você fazer dentro da vontade do Senhor, Oremanai, vai vir providência da onde eu e você não espera. Deus não vai deixar você perecer, não. Ele vai mandar providência da onde você não espera, da onde eu não espero. Porque veio de cima, veio do alto. Veio dos corvos. Oremanaia. De Camandaracé. E veio da Camanai. Sabe o que Deus faz? Às vezes usa até o inimigo para te abençoar. É? Deus usa até o inimigo às vezes para te abençoar, viu? Porque quando ele ordena, Satanás obedece também. De camarachuri camanaia. De camanachuri camanassuye.
Porque ele é El Shaddai, o Deus da provisão. Agora, ele ia estar comendo pão e carne todo dia na seca e bebendo água do rio. Harabakachure maná. Você já viu Deus deixar um servo perecer em meio à crise? Eu nunca vi. Obediente, não. Se você é obediente, temente a Deus, Deus não vai deixar você sucumbir à crise. Ele não vai deixar sua casa perecer na crise. Eu me lembro uma vez, irmão. Deus está fazendo lembrar isso há muitos anos atrás. Eu estava na minha casa. E o Espírito Santo disse, vai lá na casa da Maciclei. Eu falei, Jesus, na Maciclei, o que está acontecendo com a irmã Maciclei? Filha, pega esse peixe do seu congelador e leva para ela e leva uma caixa de leite. Eu falei, leva uma caixa de leite, um peixe. E eu tinha curvina no freezer. E eu, tá bom, Senhor. Se o Senhor mandou a caixa do leite e o peixe. E aí, quando eu estava arrumando, o Senhor ainda falou assim, pega aquele dinheiro do aluguel lá e leva também. Aí eu falei, mas Senhor, o aluguel do ponto do comércio, Senhor. Senhor, sim. E como é que... Senhor, não se preocupe. Faz o que eu tô te mandando. E assim eu fiz, irmão. Eu peguei aquele dinheiro, peguei a caixa do leite e levei o peixe. Quando eu cheguei na casa dela, ela não estava. Eu abri a janela, Deus falou, a janela tá só encostada. Eu abri o vitrô da janela da casa dela, coloquei em cima da pia, porque a janela dela ficava na pia da cozinha. E coloquei lá em cima e desci e vim embora. E uma vizinha tinha me visto sair de lá. Quando a irmã Maciclei chegou, ela tinha orado ao Senhor, porque ela não tinha mistura em casa para comer. E ela estava com o aluguel atrasado. E ela falou, Senhor, ó, não tem aqui uma mistura, o leite das crianças acabou, o aluguel está vencido, e se o Senhor não me socorrer, não tem ninguém. Faz alguma coisa por mim. E eu me lembro que ela chegou, depois a gente conversando, ela chegou e ela ficou assustada, que ela viu a caixa do leite lá em cima. Ela viu o peixe que ela pediu de manhã e o dinheiro na sacola. E ela falou, meu Deus, quem deixou isso aqui? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ela ficou desesperada. Ela até esqueceu, ela não tinha orado? Ela não tinha pedido a providência para Deus, ela tinha esquecido. Aí uma vizinha falou assim, ó, quem entrou aí foi a missionária Simone. Eu vi ela saindo aí. A vizinha do quintal tinha me visto. Foi a missionária Simone que deixou essas coisas aí. Abaixarabacai. E aí, ela fez o peixe, comeu o peixe, o leite, pagou o aluguel. Aí depois ela veio na minha casa, chorando. Ô, missionária Simone. Ô, minha irmã. Deus sabe como eu estava aflita. E eu nem crio, irmão, quando a providência chegou, minha irmã. Eu achei que foi alguém que tinha feito alguma coisa de brincadeira, de macumba, de coisa, e pôs em cima da pia. Falei, mulher, tu pediu o peixe, pediu o leite, pediu o dinheiro do aluguel e acha que é macumbeira. E se fosse, minha irmã, Deus usa até o inimigo para te abençoar. Falei para ela. É assim, irmão. Sabe o que Deus fez comigo naquele dia, daquela semana? O que eu abençoei aquela irmã para pagar o aluguel dela, Deus me deu 5 vezes mais. Deus deu 5 vezes mais o que eu abençoei aquela irmã. Porque foi a semana que eu mais trabalhei na minha vida. Por quê?
Porque é o Deus da providência. Isso tem muitos anos. Deus é lindo. E tem muitos anos que eu não vejo a irmã Maciclê e o irmão Eudes. Deremachai. Mas eu não esqueço das grandezas do nosso Deus. O povo esquece da grandeza desse Deus. Eu comecei a orar, falando de oração. O povo precisa orar, entender, ter relacionamento. Ter aliança com aquele que tem o poder de fazer milagre na tua vida amanhã, nesta manhã. Relacionamento, irmão. Aliança verdadeira. Creia nessa manhã, na tua oração, o Senhor está falando. Creia naquilo que você apresenta no altar dele. Porque é ele que responde para aquele que nele crê. Deus fala, Deus responde, Deus opera, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus cura, Deus liberta. Deus ressuscita morto, também Deus abre a sepultura e leva quando é da vontade dele. Mas quando ele quer, tem um propósito, ele quer dar vida, ele levanta para a glória do nome dele. Ora baixarabacai. De camanaya soria. De camanchoria. Ai, de caia sé. Esse Deus faz sinais. Esse Deus faz prodígios. Olha, manaya. Semeion significa sinais que acontecem. Semeion, no original grego, são sinais. Theos semeion, Deus que faz sinais. O Deus que sustenta aquele que obedece. Davi disse, eu já fui jovem, hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. O povo está esquecendo quem é Deus. O povo está esquecendo quem é o Shaddai. Porque não ora mais, não busca mais. O povo está se embaraçando com as coisas de heresias, de coisas profanas, e está esquecendo das coisas simples para encontrar com a resposta daquele que não é morto, ele é vivo e ressuscitou ao terceiro dia. Oração. Santificação. Jejum. Palavra. Voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras. Decamanai. Elias tinha relacionamento com o céu. Elias não duvidava da grandeza do poder do Senhor. Às vezes, irmão, a gente duvida até o que Deus usa a gente para falar. A gente duvida até da oração que a gente faz para dentro da nossa casa. A gente só crê se o outro orar, se o outro profetizar. Não, seja profeta dentro da tua casa. Seja mulher de Deus dentro da tua casa. Porque não adianta o outro de fora ver que você é mulher, homem de Deus, e os da casa, os de dentro, tá te reprovando. Ainda que Jesus diz, não há honra no profeta dentro da casa, mas quando ele quer dar honra, ele dá honra até dentro da casa. Quando ele quer honrar, ele honra dentro da casa mesmo. Porque a primeira missão é dentro da tua casa. Porque Samuel foi um dos maiores profetas também. E o último de Israel, o último juiz, o último profeta, o último juiz de Israel. Samuel era profeta, sacerdote, juiz, e ele foi o último juiz de Israel. Samuel teve problema com os filhos dele. Os filhos dele se corromperam.
sendo Samuel um dos maiores juízes que teve, ele também teve dificuldade com seus filhos. E por causa do mau caratismo desses filhos, o governo, o cargo de juiz foi extinto. A sua descendência não pôde dar continuidade. Mas Samuel não ficou de boca calada, não, vendo os filhos corromper, não. Samuel lutou para os endireitá-los. Que nessa manhã, o Senhor está me dando a revelação aqui, não faça vista grossa para o erro dos teus filhos. Não! Senta, conversa, instrui, educa, mostra o caminho. Labaia Xaramanai. Não feche os olhos para as coisas que eles estão fazendo e você sabe que é errado e que o caminho é a morte. Senta, conversa, ora, convida o Sabaote, o Yahvé Sabaote para a guerra. Põe o joelho no chão, boca no pó, mãe. Não abre mão do teu filho nas drogas. Não abre mão da tua filha na prostituição. Não. Guerreia. Tua casa, teus filhos são heranças do Senhor. Ondaia sai. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo que ela for velha, desviando, ela volta. Orimancho kamayo sirikandanaya. Põe o joelho aí no chão e clama pela tua casa. Pregue a verdade dentro da tua casa. Com mansidão, com sabedoria. Senta, conversa, explica, abra a Bíblia. A palavra do Senhor fala aqui, O filho que não honra pai e mãe, os dias deles são abreviados. São encurtados na terra, mas os filhos que honram são acrescentados. Instrui. Conversa. Porque eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando. Eu me preocupo como mãe, porque nós ensinamos nossos filhos no caminho que devem andar. Mas quando você dá uma base, você dá uma estrutura, o diabo pode até lutar, irmão. Mas aquilo que você semeou, que você plantou, Satanás não pode arrancar. Oremante, ô canaia. Quando se está em boa terra, vai dar fruto, vai produzir. Essa mãe aqui, tá aqui cuidando do filho, preocupada, porque a seca chegou. E a única coisa que ela tinha era um bocado de farinha na panela e um pouquinho de azeite para fazer um bolinho, comer e morrer. Na mente dela é a última refeição. Não tem mais labaracheia, o que eu fazer. Mas não sabia ela que lá do céu, o Deus provedor, o El Shaddai, estava olhando, inclinado, olhando aquela mãe. Porque havia temor no coração daquela viúva. E o Senhor cuida das viúvas. Era mandamento de Israel cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. E Acabe não estava fazendo nada. Acabe estava só se preocupando em cuidar da casa dele. Jezebel fazendo rituais no templo, desperdiçando comida, alimento, trazendo comidas que Israel não podia se alimentar porque era pecado. E ela fazendo o povo pecar, usando a fome como meio de escravizar as pessoas na idolatria de Baal e Aserá. Ore maturi canta laia, soro e anda laia. Mas essa viúva aqui estava lá.
achando que ia morrer, e o filho ia morrer e perecer, se sentindo desamparada, sozinha, quem sabe. Mas lá do céu, El Shaddai olhou e deu uma ordem: vai para Serapeta, que eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Olha, Deus escolhe a casa dessa viúva para fazer o milagre no pouco que ela tinha. Olha, eu vou repetir, Deus escolhe essa viúva. Havia muitas viúvas no tempo de Elias, mas foi essa casa que Deus, o El Shaddai, escolheu para realizar o milagre sobrenatural. E quando Elias chega, ainda Deus fala, ela vai estar lá pegando lenha quando você chegar. Fala para ela. E ele pede água para essa mulher. E ele vai criando um diálogo com ela e ela vai contando a necessidade dela. E vai falando, não, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E eu vim aqui pegar uma lenha para cozinhar, para fazer um bolinho para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Aí ele fala para ela, mulher, vai lá, faz o pão para você. Faz o pão e traz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. Peço-te que traz aqui para mim. Porém, ela diz, não, mas eu só tenho esse bocadinho. Vou preparar para mim e para o meu filho. Depois a gente come e morre. Aí Elias diz para ela, não temas. Não tema, faz o que eu tô te mandando. Faz o bolo primeiro para mim. E traz aqui. E depois fará para ti teu filho. Você tem noção do mistério nessa manhã? Aquilo que você prioriza para Deus primeiro. Prioriza para Deus primeiro nessa manhã, Rabacheia. Quando você priorizar primeiro para Deus, você vai ver as coisas andarem na sua vida, você vai ver Labarachai, a prosperidade chegar. Primeiro é para Deus, primícias. Rakamandarassúria. E assim ela obedeceu. E ela fez conforme a palavra do profeta. Obedece à voz de Deus nessa manhã. Prioriza primeiro a Deus, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro a Deus, depois as demais coisas. Aprenda que primeiro é o Senhor. Porque aquele que prioriza as coisas primeiro para Deus, a abundância virá da parte do Senhor. Por uma atitude que ela teve de obediência, nós estamos falando de obediência desde o primeiro momento que eu estou ministrando essa palavra. A obediência gerou a providência. Eu vou repetir que a obediência gerou o milagre, a providência. Quando a gente obedece, a gente vive milagre. Providência vem da parte de Deus. Narabachoramanayasé. Agora você imagina. Ela tá lá, fez o bolo. Pôs passar, fez o pão que ele pediu. Trouxe para ele. Pensou. Eu imagino ela. Ele mandou, é um homem de Deus, eu vou obedecer. Aí ele obedeceu.
Aí, quando ela volta, que ela vai olhar lá na panela, a panela tá cheia de farinha de novo. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ela vai olhar na botija, a botija tá cheia de azeite. Aramandai. Porque Elias disse para ela, não vai faltar farinha na panela e nem o azeite da botija até que caia a chuva sobre a terra. Decanto. Você já viu Deus falar? Deus falar e não cumprir? Deus falar, porque o homem fala e não cumpre. Mas quando é Deus que fala, irmão, ele é fiel para cumprir. Quando você crê na palavra, a Bíblia diz, crê nos seus profetas e prosperareis. Crê na minha palavra e viverás milagre. Se tu creres, viverás milagre. Você imagina? Quando ela voltou, que ela olhou na panela, a panela cheia de farinha, a botija cheia de azeite. Anagashanai. Decamanchoria. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus El Shaddai, o Deus da providência, o Deus do milagre. Managashuria. O Deus de milagre. E esta mulher comeu, sobebojou-se, porque Deus sustentou ela os 3 anos e meio de seca. Deus não desamparou ela. E o profeta, imagino eu, ficou ali com ela. Até que Deus mandou ele voltar para Secamacheia para profetizar para Acabe que a chuva ia cair sobre a terra. Comeu Elias e ela. E Deus sustentou aquela mulher. Até que a seca acabasse. Eu imagino, irmão, é glorioso, né? É glorioso demais. Esse Deus é lindo demais. Quando Israel está lá no deserto, desce maná do céu. Israel foi sustentada 40 anos no deserto por maná. Deus mandava a comida dos anjos para o povo dele. Porque o maná era um remédio para a carne adoecida, para esse corpo adoecido. Porque Israel não morreu de doença, Israel morreu de velhice no deserto. E o povo tinha saúde por causa do maná. Deus sustentou esse povo. Agora Deus sustenta essa viúva. Esse é o Deus que você e eu servimos. O Deus que abre caminhos para mim, para você, nesta manhã de oração. O Deus que fala e cumpre, porque ele não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Não. Quando ele fala, ele assina embaixo. Quando ele fala, ele vela na palavra dele para se cumprir na minha vida e na sua vida. Quando ele fala na minha boca, na sua boca, quando é ele, cumpre. Milagre acontece. Sobrenatural acontece. Prodígios acontecem. O impossível nessa manhã acontece. Oremanta la saramaia. Porque Darabachuriá, ele abre caminhos. Amaio, Narasi. De Camandara Soria. Ele abre meios, providências, caminhos. Para que o nome dele seja glorificado. Oremanaia. Darama Sharamanai.
Irmã Cícera, nesta manhã eu vejo Deus desembaraçando papéis para Raquel. Eu vejo o Senhor como juiz nessa manhã, o Deus da providência, o Deus que move e que cuida das viúvas, irmã Cícera, cuida dos órfãos. Ramancho, decanaio, Deus desembaraçando algo para Raquel nesta manhã. Deus desembaraçando para a senhora algo nesta manhã. Decaia, Ramai. Porque Ele é o Deus das Decai, da justiça. Rabá, Sheké. Ele é Yahvé Sabaote, o Deus da guerra. Ele peleja por algo nesta manhã. Labaia, Shemeia, pelo Espírito Santo, irmã Cícera, pela revelação da palavra nesta manhã, Deus está mexendo em algo neste Kamanai, porque eu vejo papéis sendo remanai, sob, anai, desembaraçando, assinando e batendo o martelo de resposta e vitória nesta manhã. Decamancho, canai, robasse, canar, tenerte. Eu estou sentindo a presença de Jeremanai, de Jeová nesta manhã, decomanácia. Providência, Kinai, Rabaoshi, Komonoke, Derekamanai, Orikamanaya, Surikomonoia. Por que duvidaste, Roromanai, na minha presença, corona cai? Porque eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente serei, Arakamanai. Eu não mudo, Remanai. Quando eu falo, eu cumpro, Rekanassi, Kandá. Quando eu uso os filhos, eu opero, Rekamanar, Oturikaná. Porque duvida da minha glória, Recai. Porque duvida da minha presença, Ramai. Porque eu não sou um Deus, Rakai, que não fala e não cumpro, Rekanaramanasi, Kandará. Oremanaya, Sorekomanoroto, Kandarana. Orikamana, Sorekai. Aremachá. Araká. Checar, eu tenho compromisso. Quem tem compromisso comigo? Rakamanai. Eu opero para quem crê no meu poder. Akamaná, Kandoreke, Manarotoreká. Arakoxarabadagodé. Eu não mudei, Rakamana. Araká, eu sou o mesmo. Rekamaná, Yassá. Nikamana, Kodeke, Tereká. Quantos duvidam da minha presença, Rakamana? Quantos não creem mais no meu poder, Rakamana? Mas eu ainda sou o que sou. Araiarataiana. Remanaya, socomonocora, camanaya, xaracá. Eu sou Deus da providência. O impossível é meu. Rakai, axé. Alamancho como nokodá. Nakamancho rekebi, axé. Oh, Rakaya, Sharamana, Gadagadawareta, Ramancho, Kanai, Alaya Soke, Deri Manoke, Chikamorakata. Oh, Deus de mistério, Remanagato. Ai, quantos fazem votos e não cumprem, Rakamanai? Quantos promete não cumpre, mas eu sou o Deus que velo e faço, mas não cumpre. O homem promete, não cumpre. Labarassuri komonokodokaná. Orikamanja. Ora nagandorenia. Oh, vai ter culto de ação de graça, Ramana. Ah, vai ter culto de gratidão, porque eu não mudei, né, Kamanaracé. Eu sou o mesmo Deus, Haramanai. Ora, cai, cresço
somente, Racai, e verás a minha glória, Xaraganai, diz o Senhor nesta manhã, Oremanai. Aquela mulher creu, aquela mulher não duvidou da boca do profeta, e ela viveu um milagre sobrenatural. Deus sustentou ela na crise. Deus não deixou faltar na crise. Oh, ai, Xaragau, Negabau, Eradai. Houve uma fome que perdurou por mais de 3 anos. Anai, Uricamancho. E Deus sustentou a viúva. E Deus não deixou faltar na mesa dela. E todo dia tinha farinha e azeite para ela fazer o alimento, para ela fazer a comida, o pão para se comer todos os dias. Oremanaia. Você imagina quando ela fazia ali o bolo, quando ela olhava, tinha farinha de novo na panela. No outro dia ela ia de novo, tinha farinha na panela. Irmão, milagre não se explica, milagre se vive. Milagre é para quem crê no sobrenatural. Tá em crise, crê. Dobra o teu joelho. Tá faltando aí no teu celeiro, apresenta ao Deus El Shaddai. Apresenta para Deus. Ontem eu falei do botijão de gás na minha casa que durou 3 meses. Tinha acabado o gás e durou 3 meses lá o gás. Até que meu marido chegou. O incrédulo, porque nessa época ele não era crente. Quando ele falou assim, mas você não falou que o gás tinha acabado? Falei, mas Deus sustentou, El Shaddai sustentou. Quando ele falou, sustentou nada, você está enganando. Quando ele mexeu no botijão, ele falou, mas o botijão está vazio? Como é que está funcionando? Eu falei, é Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus que faz coisas impossíveis. Deus confunde. Quando ele falou, o incrédulo falou, o gás acabou na hora. Ainda eu disse para ele, se você não tivesse falado besteira, ia continuar aí até quando Deus achasse que deveria ficar. Assim que o Senhor faz. Quando Deus tocar em teu coração para abençoar alguém, irmão, abençoa. Quando Deus tocar no seu coração para levar uma providência para alguém, não duvida. Faça, ouça a voz do Senhor. O Senhor, Ele abençoa. Aramandarai. Ele abençoa, irmão. Tem gente que quer ser abençoado, mas não abençoa ninguém. Deus fala com ele não obedece. Obedece. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus, olha, o Senhor hoje está trazendo coisas à memória, coisas antigas. E eu fui para Campinas ministrar num congresso. E nessa época eu estava no deserto, desempregada, num deserto, irmão. E, meu Deus, eu só tinha um par de sapato e 3 pares de roupa nessa época. E lá naquele congresso, Deus falou para a pastora, compra um sapato para a missionária que vai chegar. O número dela é 36. E compra na cor branca. Porque era a cor do congresso da igreja. Olha como Deus trabalha, irmão. E quando eu cheguei, preguei, Deus salvou, fez coisas lindas naquele lugar. Ela chegou com aquela sacola e colocou nas minhas mãos. Falou, olha filha, Deus mandou eu te dar isso. Quando eu abri era o sapato. Meu Deus, eu fiquei maravilhada com aquilo que o Senhor tinha feito na minha vida. Não pelo sapato, não, é pela fidelidade. Porque até o meu número Deus revelou para aquela pastora. Sabe o que Deus fez comigo, irmão? Teve o congresso, eu usei o sapato, ganhei a roupa, Deus fez tudo. Aí um belo dia eu estou lá na igreja com o sapato, toda feliz com o sapato. No ciclo de oração de manhã.
Chegou uma irmãzinha com 3 crianças, ficou lá no fundo da igreja. E eu orando com as irmãs. Nessa época a irmã Dora era viva, missionária Lidinalva era viva, né? E a gente ali orando, nós orava todos os dias, das 7 horas a meio-dia. Era de domingo a domingo a oração da igreja, das 7 ao meio-dia, todos os dias. E ali a gente orando. Aí o Senhor falou assim para mim, você vai dar esse sapato para ela. Eu, o quê? Falei, o quê, Jesus? O Senhor me deu o sapato, eu vou dar o sapato para a irmã? Aí o Senhor falou, você vai dar o sapato para ela. Tira o sapato do teu pé e dá para ela. Eu falei, Senhor, eu vou descalço para casa. O Senhor, você vai descalço para casa. Irmã, e eu, não, Senhor, eu não vou descalço, não. Você vai descalço para casa. Você vai tirar o sapato e vai dar para ela. Irmão, eu tirei o sapato do meu pé. Fui lá na irmãzinha e falei, irmã, Deus mandou eu te dar o sapato que está nos meus pés para você. Aquela irmã começou a chorar. E ela falou assim, irmã Simone, eu orei hoje e falei, Senhor, se o Senhor não me dá um sapato para eu ir para a tua casa, eu não vou